Estamos começando mais um vlog e dessa vez nós vamos começar um vlog aí de leitura do livro de Esther. Isso mesmo, nós estamos na segunda edição do nosso Study Bible, né, o nosso grupo de leitura coletiva da Bíblia, não só de leitura, mas de estudo da Palavra de Deus também. E o livro escolhido da vez foi o livro de Esther. Com certeza, este é um dos livros mais famosos da Bíblia. Se você cresceu aí indo na igreja, com certeza você já estudou essa história várias vezes na EBD ou já viu essa história em vários momentos. E sem dúvida é uma história especial, é uma história que fala ao nosso coração, tem um exemplo incrível de uma mulher de Deus, né? Uma mulher corajosa, audaciosa, uma plebeia que se tornou rainha. Sim, uma história assim emocionante. Mas que não é só sobre essa menina, que não é só sobre Esther. É um livro que pode nos ensinar lições preciosíssimas e é por isso que nós vamos estudar ele aqui no nosso Study Bible esse mês de julho. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar caso você ainda não me conheça. Meu nome é Thaís Oliveira, eu sou do blog Princesas Adoradoras e o Study Bible é um projeto de leitura coletiva da Bíblia. Todo mês nós escolhemos um livro para ler em conjunto aqui no nosso canal. E aí, toda segunda-feira saem os vlogs de leitura. Esses vlogs, como este que você está assistindo aqui agora, eu mostro para vocês como que eu estou fazendo a minha leitura, o que eu estou aprendendo, quais recursos eu estou utilizando. Eu compartilho com vocês a minha leitura e vocês têm a oportunidade de compartilhar comigo aqui nos comentários e também no nosso grupo lá no Telegram. Se você não faz parte, tem link aqui na descrição para você entrar, tá bom? Lá no grupo a gente troca informações, dicas, PDFs, arquivos, né? Nós vamos compartilhando coisas que podem ajudar a nossa leitura e também discutimos um pouquinho da leitura, do que nós estamos aprendendo. Então a ideia dessa leitura coletiva não é só eu mostrar para vocês eu lendo, recursos, dicas, não só isso, né? Que já é muita coisa, mas também trocar com vocês e ter a oportunidade de acompanhar a leitura de cada uma de vocês também. Então seja bem-vindo ao Study Bible, caso você não conheça. Eu espero que esse projeto abençoe você e que juntas nós possamos aprender a amar ainda mais a Palavra de Deus e que nós possamos aprender a passar um tempo exclusivo com o nosso Abba. O livro escolhido da vez, então, é o livro de Esther. E mais do que ser a história de uma menina que de plebeia se tornou princesa, esse livro nos mostra a grande provisão de Deus. Não sei se você já reparou, mas no livro de Esther não há sequer uma menção ao nome de Deus. Ele não é citado de maneira direta, contudo nós podemos perceber o agir dele durante toda aquela história. E mais do que só simplesmente aprender com Esther, admirá-la, se inspirar nela, através do nosso Study Bible, eu quero te mostrar o agir invisível de Deus. Vamos compreender como que o Senhor agiu nessa história, o que Ele fez e quais lições nós podemos tirar dessa história para a nossa vida hoje, né? Para a nossa vida aqui, neste mundo tão secular, tão contemporâneo, tão atual. Quais lições o livro de Esther tem para nós? Na leitura coletiva desse mês, nós vamos poder aprender um pouquinho de tudo isso e encontrar aplicações práticas para a nossa vida diária com o Senhor. E o que a gente precisa para começar? Olha, a gente não precisa de muitas coisas não, hein? Separa apenas aí a sua Bíblia, você pode separar um caderninho para fazer suas anotações também e pode utilizar alguns dos recursos que eu vou compartilhar aqui com vocês, algumas dicas acessíveis e práticas para você usar. Além desses recursos super básicos que você vai me ver aqui utilizando na prática, eu preparei um PDF com algumas coisinhas para enfeitar a nossa leitura. Assim como no Study Bible de Ruth que nós fizemos no mês de maio, eu preparei um novo pack de colagens com algumas imagens que você pode recortar e usar aí para enfeitar a sua Bíblia. Aqui também você encontra um cronograma de leituras e à medida que eu vou fazendo as leituras, eu vou compartilhar informações muito preciosas da leitura, né? Como o autor, data, informações para você entender o contexto do livro e também os momentos importantes de cada capítulo, reflexões, enfim. Esse pack ele vai sendo montado aos poucos, né? Esse pack não, esse PDF de estudos. Ele vai sendo liberado aos poucos lá no nosso grupo no Telegram. Então, se você ainda não faz parte do nosso grupo, faça parte, porque toda semana
eu vou compartilhar um trechinho novo desse PDF à medida que eu for lendo, que eu for preparando, né? Eu não preparei tudo de imediato, porque eu gosto de ir lendo e acrescentando novas informações, então toda semana eu vou liberar uma folhinha a mais, algumas coisas a mais. No final da leitura, o PDF vai estar completinho para você poder baixar, imprimir e ficar aí para você na sua casa, para você usar na igreja, ou para você estudar com outras pessoas, ou mesmo para você nunca esquecer as informações que nós vamos extrair desse livro durante esse estudo, tá bom? Então, entra lá no nosso grupo no Telegram para você já baixar, já vai estar liberado lá o PDF com as imagens, com o pack de colagens, com o cronograma de leitura, para você ficar por dentro de tudo, tá bom? Antes de começar então aí a minha leitura, só quero frisar um pouquinho das divisões dos capítulos. No vídeo de hoje eu quero introduzir o livro de Esther com vocês, nós vamos fazer algumas perguntas importantes para o livro, para a gente poder compreender a importância desse livro, quem escreveu, o contexto em que ele foi escrito, e também vamos ler o capítulo 1 e 2. Na semana que vem, nós vamos ler o capítulo 3, 4 e 5. Na outra semana, o 6, o 7 e o 8. E na última semana de julho, nós vamos ler o capítulo 9 e 10. Mas você pode pegar o cronograma da leitura direitinho, para você ficar por dentro, para você fazer seu checkzinho lá de confirmação de leitura nesse PDF que eu disponibilizei lá no grupo no Telegram, tá bom? Então, entra lá para você ficar por dentro. E toda segunda-feira eu vou postar aqui esse vlog de leitura para você ver como que eu estou fazendo. E no domingo nós vamos bater um papo a respeito dos capítulos lidos lá no grupo no Telegram. Então é muito importante que você faça parte dele para você ficar por dentro de tudo, tá bom? Então, como eu já falei demais, vamos sem mais delongas à leitura do livro e vamos começar extraindo aí algumas informações importantes do livro para a gente poder compreender melhor essa história. Antes de começar a leitura do livro em si, existem algumas perguntas que são essenciais para a gente fazer para o texto, para a gente poder compreender melhor o livro, que é a questão do autor, da data, o pano de fundo, né, o contexto, quais são os destinatários, né, para que aquele livro foi escrito e para quem. E para responder essas perguntinhas tão essenciais, eu vou usar essa Bíblia de Estudos, que tem todas essas informações, e também vou utilizar esse manual bíblico aqui do MacArthur. Eu comprei esse manual lá na Amazon, comprei a versão em e-book, né, e foi super baratinho, e eu já utilizei ele quando eu li Ruth, né, quando eu fiz o Study Bible de Ruth, já até mostrei aqui para vocês, e eu gosto muito desse manual, porque ele traz essas informações de maneira bem pontual, e traz algumas outras informações muito interessantes. Então, eu vou começar a fazer essa leitura aqui, extrair essas informações, e depois eu compartilho com vocês à medida que eu for encontrando informações interessantes e importantes. Então vamos lá ao nosso primeiro feedback aqui. Fiz a leitura daquela Bíblia de Estudos e do meu manual do MacArthur e encontrei algumas informações muito interessantes. Primeiro, quem é o autor de Esther? A gente não sabe com precisão quem escreveu Esther. O livro não traz nenhuma indicação da sua autoria e durante séculos, né, desde que a história foi escrita, muitos estudiosos já apontaram que poderia ter sido uma pessoa ou outra pessoa, mas a gente não tem com certeza quem seria de fato o autor. Alguns autores que já foram apontados seria o próprio Mardoqueu, né, que é o primo de Esther, Esdras e Neemias, que são outros homens importantes da Bíblia, que têm livros próprios. A escrita deles é um pouco parecida, então poderia ser um deles, mas a verdade é que a gente não tem com precisão quem é o autor do livro de Esther.
O que a gente sabe com certeza é que o autor de Esther, ele tinha um conhecimento minucioso de como era a vida em Suzã, a vida, né, ali no reino persa, né, como era a vida principalmente lá no palácio, os costumes do rei, as leis, e também tinha um amplo conhecimento sobre a vida judaica, né, sobre os costumes, a lei judaica, porque ele passeia muito bem entre a cultura persa e a cultura judaica e traz uma história que tem um relato forte e muito poderoso para os judeus. Então, mesmo sem saber quem esse homem é, quem esse autor é, a gente sabe que ele tinha um amplo conhecimento de ambos os povos, né? Tanto os persas quanto os judeus. E que ele deveria ter conhecido a Pérsia muito bem, assim como talvez conhecia também Israel e a cidade de Jerusalém, para conhecer bem os costumes de ambos os povos. A respeito da data, a gente também não tem uma data certinha, exata, de quando o livro foi escrito. Mas o MacArthur pontua aqui que é bem provável, segundo alguns estudiosos, que o livro tenha sido escrito em meados do século V a.C., né? Lá pelos anos de 460, 450, por ali assim, ou mesmo poderia ter sido escrito no século IV, né? Lá pelos anos de 331 a.C., porque o texto demonstra que ele foi escrito depois do fim do reino do Assuero, né? Depois que o reinado dele tem fim, como se o reinado dele já tivesse terminado, né? E o reinado dele termina ali em 460, se eu não me engano, então seria por aí, entre 460 a 331 a data estipulada. Agora, a respeito do contexto, também tem algumas informações muito interessantes. Não sei se você se lembra, mas o povo babilônico se tornou um povo super poderoso, uma supernação, e eles inclusive subjugaram os israelitas e levaram muitos israelitas para viverem na terra da Babilônia, um período de grande sofrimento para o povo de Deus, e eles viram isso justamente por falta de obediência a Deus. Mas nesse período em que a história da Esther se passa, ela já se passa depois que os babilônicos começam a perder o seu poder. E quem é a superpotência do mundo antigo agora é a Pérsia. São os persas que estão dominando tudo e que mandam na coisa toda, sabe? E aí, nesse período da história de Esther, com o fim dos babilônicos, os israelitas já puderam retornar para Jerusalém. Uma parte volta do exílio, mas uma outra parte ainda está espalhada por alguns lugares, inclusive por cidades que pertencem ao reino persa. É o caso de Esther e de Mordecai, seu primo. Eles não voltaram para Jerusalém, eles ainda estão em exílio e estão vivendo na cidade de Suzã, que é uma das principais capitais do reino persa. E, gente, os persas eram, nesse período, a maior potência do mundo, sabe? Em relação a poder, guerra, armamento, exército, né? Autoridade. Você deve se lembrar dos persas das suas aulas de história, né? Os persas ficaram tão poderosos que eles chegaram a lutar contra a Grécia e o rei Xerxes, que vai ser o marido de Esther, ele quis dominar os gregos e teve até aquela guerra dos 300, você deve se lembrar da época da escola, em que o Leônidas, né, à frente de 300 homens, lutou e impediu a ação dos persas de invadir a Grécia. Então eles eram muito poderosos mesmo, e é nesse contexto que a história de Esther vai se passar. Ela já poderia ter retornado para Jerusalém porque já tinha acontecido um movimento de israelitas voltando para sua terra, né, de judeus voltando para sua terra, mas ela ainda não voltou. Ela faz parte desse povo que ainda está espalhado, que ainda não tinha voltado para casa, para Jerusalém. E depois da história dela, a gente tem um segundo movimento de pessoas que vão retornar para Jerusalém, liderados por Esdras, né, que a gente acompanha lá no livro de Esdras. Então é mais ou menos nesse contexto em que a história dela se passa. E é provável que a história de Esther tenha se passado entre os anos de 483 até 473. É mais ou menos nesse ano que se encerra o livro de Esther. Então a história dela teria se passado por aí, até porque o reino do rei Xerxes aconteceu entre os anos de 486 a.C. até 465 a.C., quando ele foi assassinado. Então é mais ou menos por aí que a história se passa. E é bom frisar aqui que não era um tempo fácil para os israelitas. Eles eram um povo estrangeiro, vivendo em outra terra, distante de Jerusalém, distante do templo do Senhor, distante da sua cultura, da sua fé em si mesma, né? Eles estavam vivendo ali em meio a outro povo. E embora os persas fossem super poderosos, eles não tinham mania de perseguição contra a religião alheia, né? Mas o que acontecia? Eles permitiam que as pessoas adorassem os seus deuses, desde que houvesse um respeito entre todas as religiões, né? Eles não acreditavam num Deus único. Então,
isso acabava relativizando muitas coisas, né? E relativizar pode ser muito perigoso. Então, ao mesmo tempo que os judeus tinham liberdade para adorar ao seu Deus, eles estavam em um ambiente que era muito diferente, um ambiente em que era muito fácil se deixar levar pela cultura alheia. Então a gente precisa sempre se lembrar disso ao ler Esther, né? Ela está vivendo em uma terra estrangeira, em meio a um povo que não é o seu, em meio a uma cultura que não é a sua, né? Ela está distante daquilo que pertencia a ela, da história do seu povo. E esse é um ambiente muito propício para que as pessoas se percam, para que as pessoas esqueçam do Senhor, para que as pessoas se distanciem dele. Então é sempre muito importante ter cuidado com isso. E isso acaba nos fazendo pensar no nosso próprio mundo hoje, né? Nós vivemos numa era tão secular, em que os valores estão se perdendo, né? Em que há tanta relatividade, em que a gente precisa aprender a conviver com tantas coisas que não são bíblicas, que não são do Senhor, que não estão de acordo com a vontade do Senhor. E a gente precisa manter a nossa essência, a nossa história, os nossos valores, os nossos olhos voltados para Cristo, para que a gente não se perca também nesse mar de relatividade, de confusão, né? A gente precisa aprender a respeitar as coisas, mas não pode se deixar levar por aquilo que vem até nós, por aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Nós precisamos ter a vontade do Senhor muito clara na nossa mente, os princípios e valores do Senhor muito claros para que a gente também não se perca. Agora que eu já fiz esse apanhado de informações, vou para a leitura em si do capítulo 1 e do capítulo 2. Vou gravar umas ceninhas aí lendo para vocês e depois que eu terminar a leitura eu apareço para comentar mais alguma coisa que eu achar interessante, tá bom? Fazer a leitura, eu gosto sempre de fazer anotações daquilo que eu li. Geralmente eu faço num caderninho à parte e sempre faço na minha Bíblia também. Como ela é uma Bíblia que tem espaço para anotação, margem para desenho, eu aproveito todo esse espaço para fazer anotações daquilo que eu achei mais importante, de algumas reflexões que eu fui fazendo durante a leitura também. Então eu aproveitei para fazer isso também. E para fazer essas anotações, eu não usei só as informações que estavam ali diretamente no texto bíblico, né? Eu utilizei aquela Bíblia de estudos que eu já mostrei para vocês, pois ela tem vários comentários legais, notinhas de rodapé que ajudam a compreender mais o texto. Caso você não tenha uma Bíblia de estudos ou um comentário bíblico, eu queria te indicar um app super legal chamado Estudos Bíblicos Estilo Adoração. Lá você encontra informações sobre os livros, além de vários outros conteúdos. E tem um site que eu gosto muito também, chamado Apologeta, onde você pode consultar versículo por versículo e extrair várias informações legais. Depois da leitura, né, e das anotações daquilo que eu achei mais importante, das minhas reflexões, eu peguei o nosso kitzinho do Study Bible para fazer a minha colagem. Essa é uma das minhas partes favoritas, embora eu não seja ainda muito boa em fazer colagens, eu gosto de decorar a Bíblia. Acredito que deixa o livrinho ali com a nossa cara, com a nossa identidade, e eu procuro sempre montar um pack de colagem que tenha a ver, né, bem com a história, que tenha elementos da história. Então aproveitei tudo isso aí para fazer a minha colagem. E eu quero que vocês me digam aí nos comentários se ficou bom ou não, viu? Eu usei algumas coisinhas que eu tinha aqui em casa, tinha um livro bem antigo com as páginas soltando já. Calma lá que eu não destruí nenhum livro pra isso, tá? É um livro que realmente está bem antiguinho, já está soltando, e a gente não ia ler mesmo, que é de uma temática que a gente não lê aqui em casa. Então, como esse livro ia acabar parando no lixo, eu resolvi pegar um pouquinho das folhas dele pra usar pra fazer Bible Journaling. Não esqueçam de me dizer se vocês gostaram ou não da minha colagem depois, tá bom? Vou mostrar o resultado final pra vocês daqui a pouco. E vocês têm a missão de usar o pack também, viu? Fiz com muito amor, muito carinho, quero ver vocês usando. Tirem foto e me marquem pra eu ver lá no Instagram, beleza? Quero ver vocês arrasando. Olha aí como que o meu ficou.
Até que eu gostei do resultado, usei umas fitinhas, fiz umas colagens e usei muito post-it para comentar, para fazer os comentários do capítulo 1 e 2. E teve informação, claro, que não coube aí, o espaço não foi suficiente, mas eu anotei no meu caderninho. Bom, voltei e eu queria conversar com vocês a respeito de algumas coisas que a leitura acabou chamando a minha atenção. A gente tende a romantizar muito a história de Esther, né? A gente pensa, uma menina simples, uma menina órfã, que devia ter uma vida difícil, que de repente foi feita rainha. Mas quando a gente faz esse salto quase romântico, né? Quem não gostaria de deixar de ser uma plebeia para se tornar uma rainha? Isso é algo que geralmente vem muito à nossa mente, principalmente quando a gente lê essa história, quando nós somos adolescentes ou crianças, né? É uma das coisas que as pessoas tendem mais a enfatizar quando elas nos contam a história de Esther. Só que a gente se esquece dos desafios que aquele novo papel tinha para ela. Primeiro, se a gente parar para pensar, ali no capítulo 1, a gente vai conhecer Xerxes não como um homem formidável, não como um rei legal, né? Um rei de contos de fadas. O Xerxes não era um homem... Talvez ele poderia ser muito bonito, mas ele não era um homem doce, um homem calmo, gentil. Pelo contrário, ele era um homem provavelmente soberbo, ignorante, um homem que queria conquistar, né? Queria fazer com que o reino persa fosse ainda maior do que ele já era. E da onde que você está tirando isso, Thaís? Quando a gente lê ali o primeiro capítulo, a gente vê que ele tá fazendo um banquete, dando um banquete de 180 dias, um banquete que dura 6 meses, um semestre inteiro, um banquete luxuosíssimo em que ele mostra tudo que ele tem de do bem e do melhor, né? Claro, por que ele tá fazendo esse banquete? Provavelmente aquele banquete era uma reunião para angariar fundos e apoio para as tentativas dele de conquistar a Grécia, né? Ele queria conquistar a Grécia, como eu falei para vocês, e provavelmente aquele banquete que durou 6 meses estava ali sendo para criar estratégias, para convencer pessoas, angariar fundos e apoio e tal. E ele gastou tudo que ele tinha do bom e do melhor naquele banquete. E quando ele chega no final do banquete, ele resolve dar mais 7 dias de festa e convida todo mundo que mora ali em Suzã para participar da festa. E ele dá do bom e do melhor, as pessoas podiam beber de tudo, enfim, era uma festança só. Mas qual era o motivo daquilo tudo? Ele queria mostrar a glória, o poder, a riqueza do seu reino. Isso é algo que um homem prudente, gentil, né, faria? Não é algo assim, é algo que um rei poderoso, destemido, convencido faria. E além disso, no final ali do capítulo, a gente percebe que, não se contentando em mostrar tudo que ele tinha, ele quis mostrar também a sua rainha, né? Ele manda que seus homens chamem Vashti para que ela use a coroa real e ela venha mostrar a grande beleza que ela tinha. E a gente percebe ali um homem soberbo que quer mostrar para os seus súditos, para os seus seguidores, para os seus apoiadores, para os seus funcionários, quem ele era, o que ele tinha, a autoridade dele. E quando Vashti não vem, quando ela nega participar do banquete, se mostrar para aquelas pessoas, ela acaba ferindo o orgulho daquele rei. E ela acaba sendo um exemplo de que o rei não tinha autoridade. Não tinha autoridade perante aquelas pessoas e perante principalmente a sua esposa, né? E que péssimo exemplo isso é para um reinado, para os súditos, né? E é justamente por esse péssimo mau comportamento que os conselheiros do rei depois o convencem, né, de destituir Vashti de rainha e de mostrar, né, para todo o povo de que são os homens que mandam nos seus lares, que mandavam nos seus lares e de que as esposas precisavam respeitar os seus maridos. Então, a consequência que vem ali para Vashti, né, de perder a coroa, de deixar de ser a esposa do rei e de ser meio que humilhada, né, socialmente, é justamente para valorizar a imagem do rei, valorizar a autoridade do rei e também valorizar a autoridade dos homens em seus lares. E o que a gente percebe com isso tudo? Que Xerxes era um homem imprudente, né? Um homem violento, se a gente vê historicamente também as descrições que são feitas dele. Se a gente lembrar do filme 300, né? Claro que ali eles constroem uma caracterização, mas o Rodrigo Santoro faz um Xerxes muito sombrio, muito sinistro. Mas
historicamente ele realmente era um homem com muita autoridade, um homem muito que impunha muito, né, a sua presença e tudo mais, e a gente percebe isso no primeiro capítulo ali de Esther. E além disso, da gente levar em consideração o tipo de homem que Xerxes era, a gente também precisa lembrar que ser escolhida para ir para o harém, para fazer parte do harém como uma moça virgem, não era algo também romântico e fofinho, né? Alguns estudiosos apontam que muitas das vezes os pais não davam autorização para as filhas irem, né? Ele não ia, o oficial, o comissário do rei não ia na sua casa e pedia a sua filha ou perguntava se você queria ir. Muitas vezes você era forçada, era obrigada a ir, né? A menina era obrigada a ir. E pode ser que Esther tenha ido assim também. E a vida no harém não era uma coisa fácil, né? Ela poderia ter relações, a relação com o rei, e o rei poderia nunca mais olhar para ela. E aí ela ia ter que viver lá no harém das moças não mais virgens, não poderia sair dali, seria vigiada constantemente pelo eunuco. Então não era garantia de uma vida fácil. E mesmo que ela se tornasse rainha, também não significava que ela ia ser respeitada pelo rei, que ela ia ser amada pelo rei, que ela ia ter uma vida de liberdade, porque ela ia viver sempre abaixo do rei, tendo que servi-lo e obedecê-lo. Porque, acima de tudo, ele não era só o seu marido e ela não teria que respeitá-lo apenas como esposa. Ela também teria que respeitá-lo como uma súdita, né? Ele seria o rei dela e isso traria um peso muito grande. Então a gente se esquece desses elementos na história de Esther, mas que estão lá e que tornam essa atitude de ir para o harém, de se tornar esposa de Xerxes, muito desafiadoras também. É claro que Deus tinha um plano para isso tudo, é claro que Deus permitiu que tudo isso acontecesse, porque haviam propósitos maiores para que tudo isso acontecesse. E isso me faz pensar que muitas das vezes nós passamos por momentos difíceis, desafiadores também, com um propósito, né? Por causa de algo que Deus quer fazer pra gente. E se a gente olhar só para as circunstâncias, vai dizer, meu Deus, eu não quero viver isso, me tira disso. Mas a gente sempre se lembra que os propósitos de Deus para nós são maiores, são melhores e que a vontade dele é muito melhor do que a nossa. Então, por mais que a gente passe por alguns perrengues ou muitos perrengues, vai valer a pena no final. E é isso que a gente vê na história de Esther também. Quando a gente se debruça sobre a história de Esther e a gente vai procurando outras fontes, a gente descobre realmente muitas informações interessantes. E se eu fosse falar de todas elas para vocês aqui, esse vídeo ficaria enorme, né? Então eu não vou falar de todas elas, mas vou escrever o máximo possível naquele PDF para vocês baixarem e conferirem depois, tá bom? Então aqui eu vou só pontuar algumas coisas mesmo pelo limite do tempo. Além da gente pensar essas questões muito reais, né, muito desafiadoras na vida de Esther e no fato dela vir a se tornar rainha, outra coisa que me chama a atenção são as características de Esther e a postura dela. Mesmo sendo uma menina órfã, mesmo tendo crescido em uma cidade completamente diferente da cidade em que ela, da sua cidade de verdade, né? Porque nós precisamos lembrar que Esther, na verdade, se chamava Hadassa, ela era uma moça judia, ela pertencia ao povo de Deus, ela pertencia a Israel, né? E havia sido trazida ali para Suzã, para o Império Persa, devido ao exílio, né, quando os babilônicos acabaram dominando os israelitas, como eu já falei para vocês. Então ela está vivendo numa cultura diferente, num ambiente completamente diferente, mas a gente percebe na Esther boas características apesar disso tudo. A gente percebe que ela não é uma menina que fica se lamentando, a gente não tem trechos dela se lamentando pelas circunstâncias dela, a gente não vê nela uma postura melindrosa, com medo por causa dos traumas que ela já passou, a gente também não vê ela desobedecendo Mardoqueu, pelo contrário, né? A gente vê ela respeitando a autoridade daquele primo que se tornou seu pai, a gente vê ela ouvindo, dando atenção aos conselhos dele e seguindo eles, né? Como, por exemplo, guardar a sua identidade, a sua origem de judia. Ela não contou para ninguém, mesmo morando lá no harém, ela deixou aquilo baixo, e isso é muito importante porque isso vai proteger ela, isso também vai permitir que o plano de Deus aconteça ali com eles. Outra coisa que nos chama a atenção é a beleza dela, ela é apontada como uma mulher lindíssima e a sua beleza atrai o rei, né, o faz decidir e escolher por ela, não querer mais procurar outra rainha, mas ela não se resume à beleza, a gente vê muita atitude em Esther, né, ela vai ser uma mulher muito corajosa, vai tomar decisões muito importantes que vão definir o futuro do povo de Deus, e a gente percebe que a história dela não se resume à beleza, mas também, principalmente, à essência dela. E além disso, a gente percebe que Esther chamava a atenção por onde ela passava, né? Ela causava uma boa impressão e não era simplesmente por aparência.
Quantas vezes nós encontramos mulheres, meninas ou homens também que são lindíssimos, são pessoas fisicamente admiráveis, mas que o interior dessas pessoas não tem nada para acrescentar, né? Às vezes você conhece uma pessoa linda, mas quando você vai conviver com aquela pessoa, você pensa, meu Deus, que isso, né? E, pois é assim mesmo, né? Infelizmente. Então, não é a nossa beleza exterior que nos define, mas sim o que há dentro de nós. E é o que há dentro de nós que vai causar ou não uma boa impressão nas pessoas. E Esther causava essa boa impressão por quem ela era. E aqui eu percebo a grande essência que essa menina, mulher, tinha e que nós também precisamos cultivar. Esther, com certeza, é uma mulher que tem muito a nos ensinar e essa história toda também tem a contribuir muito na nossa jornada. Bom, eu acabei fazendo um apanhado de reflexões de ambos os capítulos, né? Tanto capítulo 1, capítulo 2. Espero que tenha ficado claro e vocês tenham entendido o que eu quis dizer. Mas pra gente finalizar aqui, quero destacar um evento, né, que acontece no final do capítulo 2 e que é de suma importância. A gente percebe ali no finalzinho do capítulo que Mardoqueu, Mordecai, né, como ele é chamado dessas duas formas, as Bíblias acabam traduzindo desses dois jeitinhos. Então, se você na sua tiver um pouquinho diferente, não estranhe, a gente encontra mesmo essas duas expressões, essas duas formas, né, do nome dele. Mas enfim, é um evento muito importante que acontece ali, porque ele sentado à porta da cidade, ele acaba ouvindo dois guardas tramando contra o rei, né, tramando assassinar o rei, porque eles estão com raiva, estão revoltados por causa de algo que o rei fez. E Mordecai acabou ouvindo isso e ele leva essa informação até Esther. E Esther passa essa informação ao rei, que acaba investigando e descobrindo que aquilo é a verdade, né? Então, eles acabam impedindo a ação daqueles soldados, aquele plano maligno. E embora o rei não tenha feito nada para Mardoqueu naquele momento, não tenha dado honra nenhuma, aquela informação, a atitude dele acaba sendo escrita no livro do reino, né? Então aquela informação é arquivada e guardada. E essa informação vai ser muito importante para alguns capítulos à frente, para algumas coisas que vão acontecer. Se você já leu o livro de Esther várias vezes, você sabe do que eu tô falando, mas eu não vou pontuar aqui. Só não se esqueçam de que essa informação foi escrita, está registrada, e por mais que as ações humanas não se lembrem dela agora, por mais que ninguém se lembre de fazer nada por Mardoqueu agora com isso, com essa boa atitude dele, Deus irá se lembrar dessa informação no futuro e a usará para um propósito muito maior. Antes de encerrar, eu queria mostrar para vocês um livro que eu estou lendo sobre Esther e que é maravilhoso e eu já quero recomendar para vocês. É esse livro aqui, Esther na Casa da Pérsia, do Emílio Garofalo Neto. No mês de maio, ao ler Ruth, eu também li um livro do Emílio que ele tem sobre o livro de Ruth e eu comentei com vocês aqui no Study Bible. E quando nós decidimos ler Esther, eu falei, eu preciso desse livro dele sobre Esther, porque com certeza eu vou me encantar e vai abençoar minha leitura. E de fato está sendo. Muito daquilo que eu conversei com vocês aqui, né, as exposições que eu fiz, né, as minhas análises, vieram desse livro, tem influência aqui desse livro, além do material que eu li do MacArthur e da Bíblia. Mas esse livro é maravilhoso. Não é um livro de comentário bíblico, não. Ele não vai comentar trechinho por trechinho, mas ele analisa o livro no geral. Ele explica as implicações que o livro traz, a importância do livro e como que o livro traz lições preciosas para a nossa vida também, para a nossa vida atual e contemporânea. Como que um livro escrito há tanto tempo e para algo tão específico traz lições tão práticas e tão reais para nós hoje. Então eu recomendo muito a leitura desse livro, vou ir lendo ele nas próximas semanas e ele com certeza vai aparecer aqui mais vezes a partir das minhas falas, tá bom? Inclusive, no primeiro capítulo do livro, ele fala um pouco destes desafios, né, que Esther encontrou, vivendo ali na Pérsia, em um reino completamente diferente do seu, uma cultura completamente diferente da sua, o quanto era difícil para aquela moça, assim como para todos os outros judeus, manter a sua fé, manter a sua crença, manter os seus valores. E isso fica mais difícil à medida em que as pessoas que estão, as novas gerações, né, que estão vivendo, elas não conhecem como era a vida lá em Jerusalém, a vida indo ao templo, né, adorando a Deus com toda aquela liberdade. Então elas estão vivendo ali uma nova cultura, sendo servos de outro rei, e o quanto isso pode ser perigoso para que essas novas gerações vão se distanciando do Senhor. E como que isso é atual para nós também? Nós conhecemos Deus através da palavra dele, nós não vimos as obras dele em primeira mão, o agir dele em primeira mão. E quanto é importante a gente sempre buscar o Senhor, estar pertinho dele, para que as influências que nós recebemos do mundo o tempo todo não venham a nos impedir de viver a nossa fé de fato. E outra coisa que ele fala no comecinho do livro que eu queria compartilhar com vocês,
também é como que a gente não vê o agir de Deus de maneira tão clara, tão óbvia nesse livro de Esther, né? A gente não vê a mão dele agindo de forma imperiosa, como a gente vê lá ele abrindo o Mar Vermelho e tantas outras coisas que ele faz nos livros anteriores do Antigo Testamento. Mas mesmo que a gente não perceba claramente o agir de Deus, a mão dele agindo ali naquele começo, ou em todo esse livro de Esther, ele está agindo. Mesmo no invisível, o Senhor age, ele continua trabalhando e os propósitos dele se cumprem independente de qualquer coisa. Queria fechar então esse vídeo com essa mensagem. Lembre-se, mesmo no invisível, mesmo que pareça que Deus não está trabalhando, ele está trabalhando e ele tem o controle sobre todas as coisas. Enfim, eu me empolgo muito com a história de Esther. Queria ficar falando muito mais coisa aqui pra vocês, porque realmente é uma história que eu amo muito, uma história que me inspira muito. Gente, eu sempre aprendo muito com Esther. Se você acompanha o Princesas Adoradoras há muito tempo, você já viu muitos textos de Esther. Inclusive, ano passado eu fiz um estudo sobre Esther lá no Instagram, né, pelo IGTV, enfim. É uma história que eu sou apaixonada e que eu aprendo muito. Então, se eu ficar muito aqui, esse vlog vai ficar gigante e eu vou falar 1 milhão de coisas. Então, eu vou tentar sintetizar tudo que eu aprendi com a leitura desses 2 capítulos nos PDFzinhos que eu vou disponibilizar lá no nosso grupo no Telegram, tá bom? Então, segue o grupo, faça parte do grupo para você receber tudo e receber mais informações. Eu espero que você tenha gostado do vlog, que esse Study Bible tenha te abençoado de alguma maneira e que a sua leitura também seja muito abençoada. Não esqueça de ir embora sem deixar aí no comentário o que você aprendeu nessa leitura desses 2 primeiros capítulos, o que chamou mais a sua atenção, ou por que você gosta da história de Esther, tá bom? Não esqueça de deixar o seu comentário, porque eu gosto muito dessa troca. Não esqueça também de curtir o vídeo, caso você tenha gostado, para que ele chegue a mais pessoas, e de se inscrever no canal, caso você ainda não seja inscrito, tá bom? Bom, é isso. Este foi o nosso primeiro vlog do novo Study Bible. Espero que você se apaixone, se encante pela história de Esther e aprenda demais, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!